Boa Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é na treva da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá 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 lá, alguém, lá 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 lá, alguém. Uma flor se abre, ela traz novos aromas pra sentir. Uma criança nasce, ela traz a esperança de um porvir, mas ainda existe o medo, ainda existe a dor, ainda existe a ignomínia humana. A revelação nos ensina todos os porquês e nos mostra o caminho a percorrer. Evangelizar É um mundo novo criar, evangelizar, novos rumos ao planeta vamos dar, evangelizar, se ter novos aromas pra sentir. evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Nanarana, 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 evangelizar,
Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Hoje sinto em meu despertar a alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos, em teus passos confundir, ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos
ao tratamento espiritual na Casa Espírita. Então, para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos orar. Eu peço a todos que fechem seus olhos, elevem os seus pensamentos, seus corações até o nosso Mestre e amigo Jesus, para que possamos sintonizar com o Mestre e recebermos o amparo, o auxílio tão necessário ao nosso equilíbrio e à nossa paz. E peçamos ao Mestre e amigo para que esteja sempre conosco, nos abençoando e nos fortalecendo em todos os instantes de nossa jornada evolutiva. Que a sua paz, Mestre, se faça com toda a humanidade. Que assim seja, Deus seja louvado. Então, o nosso estudo vamos dar continuidade ao tratamento desobsessivo, aonde hoje, na segunda aula, nós falamos sobre a terapia desobsessiva. O que é uma terapia? É um tratamento. Então, nós vamos tratar do assunto de como nós tratarmos essa obsessão. Nós já vimos na aula anterior que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre nós. Então, o que essa terapia vai nos fazer compreender como que nós vamos tratar desse assunto que ocorre em nossas vidas, dessa ação desses espíritos em nossas vidas. Então, nós não podemos falar de uma terapia, de um tratamento desobsessivo, de como desfazer essa ação desses espíritos maus em nossas vidas, seja como um procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente esse processo obsessivo. Primeiro, nós temos que conhecer como ele acontece, para depois nós saber como combatê-lo, em nossas vidas. Se nós não conhecemos as suas características, como que ele procede, nós jamais saberemos convenientemente tratá-lo. Então, primeira coisa, nós vamos identificar. Como que nós vamos identificar que nós estamos passando por essa ação obsessiva, por essa ação de um espírito mau sobre nós? Como? Como fazer essa identificação da obsessão? Essa obsessão, essa ação desses espíritos maus, é a escravização temporária do nosso pensamento, imantando aí credores e devedores que, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Então veja aí, o que nós já conseguimos compreender, que esses espíritos atuam em nossos pensamentos, atuam na nossa mente, escravizando então esses nossos pensamentos temporariamente. Eles nos influenciam, mas por quê? Porque somos credores ou devedores e inconscientemente eles nos buscam por causa das vivências que nós possamos ter tido com eles em outras existências. Então não é por acaso que eles se aproximam de nós. Ou nós estamos devendo para eles, ou eles estão devendo para nós. Existe algo aí que faz com que eles se aproximem de nós. E que escravização é essa? Do que? O que pode estar influenciando eles em nossos pensamentos? Os nossos vícios. Agora nós podemos pensar assim, mas vício? Eu não tenho vício nenhum, não bebo, não fumo, não uso droga. Mas quem disse que é só isso que é vício? Vício é tudo aquilo que a gente faz com uma certa frequência e que prejudica a nós. Então muitas coisas são vícios. Até a nossa maneira de falar,
muitas vezes nossa maneira de vestir, a nossa maneira de pensar, né? Se for de uma maneira errônea, acaba se tornando um vício e acaba sendo uma maneira de os espíritos nos influenciarem pelas nossas tendências. Fala ali do sexo, fala do dinheiro, do ócio, né? Da preguiça, do não fazer nada. Então nós temos em nós aquilo que os espíritos procuram. E é por isso então que eles conseguem nos escravizar temporariamente pelas nossas tendências negativas, né? Então, nós identificamos aí o processo de obsessão no nosso pensamento, nas nossas atitudes é que eles nos influenciam. Diagnosticando ainda essa obsessão, seja claro, seja claro com você mesmo, para que você possa auxiliar os mentores espirituais, socorrer você. Não fique mascarando a situação, né? Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Demonstre que você aceita que nesse momento existe algo maior e que você precisa desse algo maior para te auxiliar nesse processo de se desvencilhar desses obsessores, buscando a prece e o passe, né? Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente, fique esperto, há uma hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, ficar atento para aquilo que você está sentindo. Muitas vezes, na nossa correria, do nosso dia a dia, nós estamos nos sentindo meio, né? Essa questão ali que fala meio derrotado, meio isso, meio aquilo, a gente pensa que é por causa das tribulações do dia a dia. Mas nem sempre é. Muitas vezes podemos estar sendo potencializado aquele cansaço que pode ser nosso, mas ele também está sendo potencializado pelos espíritos imperfeitos e obsessores. Então, por isso que nós temos que ser claro conosco mesmo. Dizer, poxa, eu estou num estado de estresse, de angústia, mas eu também posso estar sendo influenciado. Então eu vou orar, eu vou pedir a Deus, aos bons espíritos, que me auxilie a me desvencilhar desses fluidos negativos, desses irmãos perturbadores. Seja humilde, né? Ainda na identificação, situações que ocorrem e nós vamos poder observar que todos nós passamos por essas situações. Agora, o que vai determinar se isso é um processo obsessivo? Se ela perdura por muito tempo, né? Olha lá, dificuldade de concentrar em motivos otimistas. Um dia, 2, uma semana, agora passou disso? Nós já estamos entrando num estado depressivo. Cuidado, fique esperto, isso pode ser um processo obsessivo. Ânsia, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. A gente está naquela angústia que a gente não consegue se concentrar nem para fazer uma prece, nem para fazer uma boa leitura, indisposição inexplicável, uma tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastres imediatos, pessimismo subreptício, está bem, daqui a pouco já desanda, né? Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade, aptidão para condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros
que você sabe não corresponder à realidade, hiperemotividade ou depressão, ânsia de investir no papel de vítima, automartírio, teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Então, são todas essas situações que identificam que nós estamos sob um processo obsessivo. Agora, quem de nós já não passou por isso? O que nós não podemos é deixar que isso perdure por vários dias, por várias semanas, por vários meses, né? Identificar o quanto antes e procurar a terapia, né, desobsessiva. E quem é esse obsessor? Quem é esse obsessor? Não é um monstro saído das trevas, não é um ser diferente que só vive de crueldade, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós. É uma pessoa como nós, só que nesse momento está do outro lado, desencarnado e nós encarnados. Lembra daquelas leis kármicas que nós já tivemos vivência com essas criaturas, temos pendências com eles, agora nos encontram e querem cobrar-se, né? O obsessor é uma pessoa como nós, não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém talvez a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós mesmos. O obsessor é um irmão a quem o sofrimento e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. E aqui, quando nós lemos essa última frase ali, o obsessor é um irmão nosso, a gente pensa, mas que irmão inconveniente, né? Tinha que ter me achado. Mas olha ali, ó, a quem o sofrimento e os desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Vê só como Deus é justo e bom e agora está permitindo que com a nossa participação nós possamos ajudá-los e encaminhá-los para um processo de evolução e de paz. Porque qual de nós jamais pensaria de buscar um tratamento numa casa espírita, se não fosse por um processo de obsessão, né? Agora, quando nós chegamos a buscar esse tratamento, nós não estamos tratando só a nós, nós estamos tratando também esse irmão, que muitas vezes nós mesmos colocamos ele nessa situação de desequilíbrio, de angústia e de dor. E que hoje Deus permite que ele nos encontre para que nós nos reajustemos pela lei do amor. E qual então esse modo de ação do obsessor? A sintonia. Porque como que ele nos acha? Se hoje eu tenho um corpo diferente, quem sabe na outra eu era um homem, hoje eu sou uma mulher, ou vice-versa. Como que ele me acha? Pela sintonia. Então ali tem o exemplo do rádio. Quando nós queremos sintonizar o rádio lá numa estação tal, o que a gente tem que fazer? Bem devagarinho, mexendinho lá, até chegar onde nós queremos. Senão fica aquela chiadeira, né? Mas quando nós encontramos a estação certinha, nossa, a caixinha ali canta que é uma maravilha. E assim é o processo obsessivo, por essa sintonia. Vejamos o exemplo do rádio. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos o seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos, no emaranhado das ondas existentes no espaço. E assim somos nós
quando sintonizamos com os nossos obsessores. Sintonizamos como? Pelas nossas tendências, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de agir, pelas ligações que temos com eles do passado. Por isso que, quando sintoniza direitinho, dá todo esse processo obsessivo. E qual o modo, então, de ação desse obsessor? Por analogia, pela semelhança dos gostos, né? A gente não é assim? Não anda junto com quem a gente gosta. Quando aquela pessoa gosta das mesmas coisas que a gente tem mais afinidade. Então é assim que funciona. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, não adianta pensar assim, eu estou só pensando. Olha que o pensamento tem forma, né? E tem gente olhando. Por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão. Não é uma coisa que projetar uma tela, né? Que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Por isso, muito cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você está emitindo, porque aquilo que você emite cria ondas que vai para o espaço e vai encontrar alguém que sintonize. E aí faz a ligação. Por isso a importância do tratamento desobsessivo. É remédio. O tratamento desobsessivo é remédio moral específico. Por que remédio moral? Porque esse tratamento desobsessivo faz com que nós transformemos os nossos costumes, que nós busquemos a modificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, arejando os caminhos mentais em que nos cabem agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação, que nós vamos adquirindo essa consciência de que nós precisamos mudar a nossa sintonia e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Através da desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos. Obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, através desse tratamento desobsessivo, nós começamos a olhar para dentro de nós e observar que precisamos ir nos libertando das nossas imperfeições, porque são elas que dão as brechas, as arestas, para que esses espíritos hajam em nós, escravizando o nosso pensamento e fazendo com que nós hajamos de maneira incorreta, de maneira a nos prejudicar e prejudicar o nosso próximo. Alguns recursos espíritas, então, nesse processo aí desobsessivo. A prece. A prece, em todos os casos de obsessão, é o mais poderoso meio de se dispor para demover, né? Para retirar de seus propósitos maléficos o obsessor. Por que a prece tem esse poder? Porque através da prece nós
manipulamos energias benéficas. Nós nos ligamos com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, que vêm em nosso auxílio, nos fortalecer e também auxiliar no encaminhamento desses espíritos obsessores. O passe. O que é o passe? É uma transfusão de energias alterando o campo celular. Imagine, alterando até o nosso organismo. O passe é doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos dos espíritos. Então, essa transfusão de energias que nós recebemos no momento do passe faz com que nós nos libertemos dos fluidos negativos e que possamos repor toda a energia positiva, trazendo o equilíbrio e a paz para o nosso ser. A água fluidificada restaura a harmonia das células em desajustamento. A água fluidificada nada mais é do que o remédio da fonte divina. Os espíritos depositam nessa vasilha com água os medicamentos que nós necessitamos para essa limpeza em nosso corpo e em nossa mente. É o remédio, né? Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Pedi e obtereis. Mas eu peço tanto, mas eu rezo tanto. E ainda uns se servem daquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas será então que eu não estou precisando mudar a minha maneira de orar? Será que não é melhor eu começar, eu estava orando deitado, agora vou começar a orar ajoelhado? Não, acho que eu preciso de mais uma penitência, eu vou orar de joelho no milho. Não. Pedi e obtereis. Basta nós pedirmos, mas nós temos que estar prontos para receber. É a mesma coisa que eu pegar uma semente e jogar numa terra que não está preparada. O que vai acontecer? Perdeu a semente. Agora jogue uma semente numa terra boa, para você ver. Vai produzir. Então nós podemos pedir, mas nós temos que estar prontos para receber, né? Seja o que for que peçais na prece, crê, tem fé, prepara o teu terreno, né? Prepara o teu terreno, que obtereis, e concedido vos será o que pedires. É aquela situação, a fé que remove montanhas. Que seja a nossa fé, uma fé raciocinada, uma fé com esperança de que nós podemos fazer diferente, fazer melhor, buscando sempre a humildade, a compreensão do amor divino sobre todos nós. Nós queremos nos libertar das nossas aflições? Sim, mas não existe mágica. Existe sim todo um processo, toda uma terapia, todo um tratamento que começa aqui, dentro de nós, para que aquilo que é exterior não prejudique o nosso ser sagrado. Então está aí o nosso estudo de hoje. Espero que todos nós possamos nos sentir fortalecidos e encorajados com o Evangelho de Jesus para lutarmos cada vez mais contra as nossas imperfeições, buscando o nosso melhoramento moral e espiritual. Que possamos agora, então, fechar nossos olhos para realizarmos a nossa prece em agradecimento ao nosso Mestre, amigo Jesus. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, vela e roga por todos nós, hoje, agora e por todo o sempre. Que assim seja. Deus seja louvado. Meus irmãos, ainda nos sentindo envolvidos por essa paz, por essa harmonia que aqui se faz presente, vamos colocar o nosso copinho com água, a nossa garrafinha, e nos preparando para o passe, nos envolvendo nessa paz, nesta luz, lembrando do Mestre Jesus. O Mestre Jesus que nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele ali estará. Jesus está conosco, irmãos. Tranquilizemos o nosso coração, respiremos calmamente e oremos com fé. Sintamos a paz, a harmonia e o equilíbrio. O divino amigo Jesus, o nosso Mestre, temos a certeza da sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras, puras e cristalinas, vindas do amor de Deus nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos nossos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem a paz, a serenidade e o equilíbrio. Limpam também todas as impurezas do corpo e do nosso espírito. Pacificam o nosso ser. Sintamos essas águas nos banhando, nos limpando. Mestre Jesus, assim dizemos, graças a Deus. Respiremos profundamente novamente, meus irmãos, e mentalizemos agora o sol, o grandioso sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram a nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol diante de nós, sua luz, seu calor a nos envolver. Sintamos as energias curadoras que emanam dele em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo aquilo que necessitamos. Confiemos, irmãos. Ouçamos a voz amiga, dizendo lá no nosso íntimo: não vos deixarei órfãos. E assim, irmãos, ainda com o nosso pensamento elevado, pedindo à equipe da Farmácia Divina que possa vir depositar todos os medicamentos ao nosso copinho com água, à nossa garrafinha. E assim agradeçamos a Jesus pelas energias salutares recebidas na noite de hoje e conservemos-as em nosso íntimo. Abençoa os nossos lares, Mestre querido, e guarda-nos contigo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E deixe brilhar
no anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinto em toda parte a vida lhe chamar, pra ser feliz então.